Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, 13 a 17 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Bem claro esse texto, né? Se a gente não quiser falar nada, a gente já vai entender que o texto já é suficiente para que a gente possa compreender que esse ele, esse ele descrito por diversas formas e maneiras pelo apóstolo Paulo aos irmãos em Colossenses, como já foi aqui na liturgia mencionado, o texto de Colossenses está se referindo à pessoa de Jesus, não é? Ele, Jesus. Aí onde está agora a palavra ele, nós vamos colocar a palavra Jesus para ficar mais claro, certo? Só para configurar e contextualizar. E onde tem também o este, aí no versículo 15, nós vamos colocar Jesus. Onde tem no versículo 16, nele, nós vamos colocar Jesus, que a gente vai ter um entendimento diferente, né? Então, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado para Jesus e para Jesus foi criado. Jesus é antes de todas as coisas. Jesus tudo subsiste. Está vendo como muda já? Já muda um pouquinho o entendimento do texto. Senhor, muito obrigado por essa leitura. Em nome de Jesus. Irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer e ser ministrado sobre ele, e com ele, um dos grandes nomes da teologia moderna, um homem que tinha, que morreu recentemente, se eu não me engano, com 102 anos de idade, que é o reverendo John Edmundo Haggai. Ele criou o Instituto Haggai, que é um dos maiores institutos de treinamento do Brasil para a liderança de pastores e líderes. Eles fazem todo ano um congresso nacional, e eu tive a oportunidade, nas duas ocasiões que ele veio ao Brasil, uma em 88, ele esteve aqui no Brasil, em Campinas, eu tive a oportunidade de receber a ministração, e 15 dias de curso em São Paulo, tive o privilégio também de ter ministrado não apenas o congresso, mas o curso com ele, e mais recentemente, se eu não me engano, antes da pandemia, 19 ou 20, ele também esteve no Brasil completando 100 anos. E dessa ocasião não tive a oportunidade e a honra de visitá-lo, mas tive a oportunidade em 2017, 2014, ir para Campina Grande, tomar um curso de liderança também de 15 dias, e de forma inesperada a gente está na sala, quem entra? Dr. Haggai, né? E deu aula para a gente, lógico, um tradutor, com 90 e poucos anos de idade. E achei bastante interessante. E ele escreve tantos livros, tantos treinamentos, tantas capacitações. Ele era mais um dos homens que tinham respeito das lideranças americanas, dos presidentes americanos, se dobravam, pediam conselho a ele. E ele esteve aqui lançando um dos seus livros. Nessa ocasião, se eu não me engano, em 2016, eu tenho um livro, inclusive, que foi ali dedicado a ele, a mim, né? Tive essa honra, que é Cristo Incomparável. Esse livro é um livro maravilhoso para se ler, e ali ele vem descrevendo algumas coisas que eu quero, para não ser
injusto na minha citação, eu quero trazer a citação dele na íntegra. Então eu quero compartilhar com os irmãos isso. Ele falando dessa ápice da realização, da grandeza do próprio Cristo, ele vai dizer que Cristo, ele é um artista, ele é a sublimidade da beleza, ele é um arquiteto, é a pedra fundamental. Ele também é um astrônomo, ele é brilhante estrela da manhã. Jesus também é o padeiro, porque ele é o pão da vida. Ele também é o biólogo, porque ele é a origem da vida e de todas as coisas. Ele é o construtor, porque ele é o firme fundamento. Ele é o carpinteiro, porque é a porta. Ele é o médico, porque ele é o médico dos médicos. Ele é o educador, porque ele é o mestre dos mestres. Ele é o engenheiro, porque ele criou o novo e o vivo caminho. Ele é o geólogo, porque ele é a rocha eterna. Ele é o camponês, porque ele é o semeador e o colhedor. Ele é o floricultor, porque ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele é o viticultor, porque ele é a videira verdadeira. Ele é o magistrado, porque ele é o justo juiz. Ele é jornalista, porque ele dá as boas notícias, das boas novas do evangelho. Ele é o filósofo, porque a sua sabedoria é inesgotável. Ele é o pregador, porque ele é a palavra. Ele é o estadista, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o trabalhador, porque ele não descansa e trabalha todo o tempo. E ele ama o pecador, porque ele se fez homem para alcançar o perdido. Ele é o incomparável. É o incomparável. E eu não poderia deixar de falar dessa poesia maravilhosa que Paulo vai trazer em Colossenses, trazer alguns detalhes, Eu coloquei o tema dessa mensagem, nós estamos ainda falando sobre a glória do Senhor, coloquei o tema dessa mensagem, a glória do Senhor de toda a criação. E queria fazer aqui um direcionamento com os irmãos para nós sermos bastante dinâmicos em dizer que Ele é aquele que nos libertou do império das trevas. Foi isso que Paulo disse logo quando nós começamos o versículo 13, diz que ele nos libertou do império das trevas. O que é que nos diz esse texto? O que é que nos diz essa representação? Diz que existe um império, e esse império é um império que é antagônico ao seu reino. E era esse império que estava gerindo toda a humanidade. Era esse império, e ainda é esse império que está administrando toda a sociedade, a malignidade, a maldade, a corrupção, mas ele nos libertou. A palavra romai no grego significa ele nos tirou, ele nos resgatou, ele tirou a gente desse império que estava ali nos consumindo, que estava ali nos conduzindo para o mal. Ele nos salvou, é a palavra chamada Jesus, o Salvador. E ele tirou esse império. Só que essa palavra império do grego é uma palavra de império menor, de um governo menor. Por quê? Porque só ele tem autoridade para nos tirar de qualquer governo injusto, porque o governo dele que é verdadeiro e o governo dele que é justo. Por isso que ele nos libertou de um império menor e nos trouxe para um império maior, que é o seu império. E aí Paulo vai dizer que ele nos libertou e nos transportou. Que negócio maravilhoso. Já estava falando de tecnologia de alto avanço. Ele nos tirou desse estado de pecado. Ele nos tirou desse império que regia nossos corações. E agora nos transportou. E a palavra é mestíteme, que significa transferiu e ao mesmo tempo removeu. Essa palavra transportou tem a conexão de falar de transferência e ao mesmo tempo de remoção. Ele nos removeu daquele império que estávamos vivendo e seguindo, e agora nos transferiu para o império de vida. O que era império de morte, malignidade, maldade, sofrimento e dor, ele agora nos transporta para o seu reino, um reino que subsiste todas as coisas,
que é superior a todas as coisas. Ele nos tirou desse império e é por isso que Ele é digno de todo louvor. Só Ele era capaz de nos tirar dessa escuridão moral, de tirar dessa vida caótica, maldosa, que faz parte da natureza humana, que está inserido ao ser humano caído, ao ser humano destituído de Deus. Ele nos faz agora cidadãos de um novo reino, de um novo governo, de uma perspectiva de vida diferente, e só podem participar desse novo reino aqueles que foram transportados, aqueles que foram transformados, aqueles que foram tocados pela nova vida, porque se ele está falando de tirar de um reino por resgate, significa que nós precisamos ser restaurados, reconciliados por ele através do seu sacrifício na cruz. Paulo vai dizer no versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Engraçado que a gente poderia entender e compreender como Paulo escreve para os irmãos em Efésios, falando também desse reino, nós poderíamos compreender que esse reino poderia ter uma riqueza material, esse reino poderia ter inclusive uma riqueza espiritual, mas a maior riqueza do reino de Deus é o seu próprio amor, e já é suficiente. Viver com Jesus na eternidade é viver sobre o amor de Cristo. E com esse amor nada nos falta, nada nos faltará, como disse o salmista Davi, porque esse amor é suficiente para a gente viver nele. Por isso que o seu reino é o reino do seu amor. Não é o reino da sua riqueza, não é o reino dos seus atributos, mas é o reino da sua própria essência, porque Deus é amor. E aí Paulo vai dizer para a gente que Ele nos promoveu, e Ele promoveu de quê? De uma rendição, quando o texto vai dizer no versículo 14, que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor, do qual temos a redenção. Temos a redenção, ou seja, quem faz parte desse reino é alguém que passou por uma transformação, foi passado por uma mudança de vida, foi passado por um processo de redenção, e o processo de redenção tem a ver com duas perspectivas. A primeira é que alguém nos resgatou, e para resgatar você precisa pagar o resgate. E Paulo está dizendo que Ele nos trouxe do império das trevas, Ele pagou o preço do pecado para nos dar a vida eterna. Redenção é alguém pagar o preço pelo outro. Isso na concepção do Antigo Testamento, alguém que cometia pecado, para se livrar daquele pecado, era preciso fazer um sacrifício. Esse sacrifício que era uma substituição de um animal para levar o pecado dessa pessoa e ao mesmo tempo ser consumido esse animal, ali era o que nós chamamos de ato de redenção. O animal estava ali levando os seus pecados, os meus pecados, pelo sacrifício. Mas não era suficiente. Esse sacrifício era feito todos os anos, porque se pecava todos os anos, e o animal precisava ser sacrificado todos os anos. Por quê? Porque o próprio Deus, Ele aceitava como transferência de pecado, mas não aceitava como consumação do pecado, porque não era um pecado de semelhantes. Era um animal por um humano. E nós já falamos sobre isso. E o primeiro aspecto do sacrifício de Jesus que foi aceito por Deus é que um humano sem pecado, sem mácula, morre por outros humanos. E como são semelhantes, é aceito por Deus. O segundo aspecto é que não é qualquer ser humano. É um ser humano sem falha. Um ser humano sem imoralidade. Um ser humano sem deficiência moral. E é então acolhido como um sacrifício substituto.
Jesus, quando ele morre na cruz, ele assume os nossos pecados, ele assume todas as nossas dores, porque ele, no seu estado perfeito, somente ele poderia ser aceito diante do Pai, porque era homem sem pecado. E ali ele nos resgatou. Portanto, ele promoveu-nos ao estado de morte, agora ao estado de vida. Em prisão espiritual, agora nós somos livres em Cristo. O que era uma vida terrena, humana, agora nós temos uma vida terrena, humana, espiritual. Ele nos promoveu, trouxe a redenção, ele pagou o preço de morte. E a sua morte nos trouxe a redenção. E aí a gente diz que a redenção tem o meio, a redenção tem o efeito. O meio foi o próprio Jesus que se colocou como preço de resgate por nós. E o efeito é que hoje nós somos justificados em Cristo. Continuamos errando e pecando? Sim. Mas não mais com aquela empolgação, com aquela disposição, com aquele desejo de fazer as coisas como se fosse algo natural da gente. Não. Caímos hoje, mas vem sobre nós sempre o arrependimento, a confissão, o perdão e a deixa. Porque nós fomos justificados em Cristo. Ele pagou o preço do pecado e a primeira bênção, o primeiro efeito da redenção na minha vida, na sua vida, é que nós recebemos o perdão de Deus. Recebemos o perdão de Deus. E o autor da redenção é o próprio Cristo. Cristo, em seu amor, se entregou por nós na cruz, levou o preço dos nossos pecados, substituiu os nossos pecados como um cordeiro vivo, e ali ele foi aceito por Deus, e por ser aceito por Deus, nós fomos acolhidos pelo próprio Deus. Ele nos promoveu para um estado de redenção, um estado de reconciliação, e ele nos remiu. O remidor era alguém que pagava o preço no Antigo Testamento pelo escravo. A partir daquele momento, o escravo passava a ser do remidor. E aí, essa pessoa agora passa a viver a vida para servir aquele que o resgatou. Portanto, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor, nos deu a redenção e a remissão dos pecados. Significa que ele pagou o preço por nós e ele arrancou o pecado de nós, porque ele remiu as nossas vidas, pagou o preço por nós. Éramos escravos do pecado, da imoralidade, da natureza caída. Mas Jesus veio e nos remiu, pagou o preço. A palavra remissão é a palavra amártia, que significa ele apagou, ele perdoou, ele redimiu. Nós somos hoje em Cristo redimidos com Deus, reconciliados. E ele nos comprou não para que agora fôssemos escravos dele, mas ele nos comprou, nos remiu para que nós fôssemos livres nele. Somos livres do pecado, porque Jesus nos libertou e nos fez agora um povo para glorificar o seu nome, para exaltá-lo. Então, Jesus, ele é o nosso libertador, Jesus Cristo é quem nos transportou, Jesus Cristo é quem pagou o preço por nós, e ele nos comprou com seu sangue como remissor, e aí ele precisa ser glorificado com esse ato maravilhoso. Paulo vai dizer no versículo 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. E vai descrevendo e vai falando. E aí nesse aspecto a gente vai para o segundo ponto. Ele é glorificado primeiro, porque ele é o Criador. Ele é o Criador. O que é que a gente passa a entender na
conexão de Paulo em relação a Jesus como ser criador, Paulo está chamando a atenção para a realidade de que nada do que existe, se por Jesus não fosse feito, viria a existir. Parece que ele vai fazendo a mesma transliteração quando faz uma ligação das mesmas palavras do apóstolo João, quando diz lá no capítulo 1 do Evangelho de João, que ele criou todas as coisas, e nada do que foi criado, se não fosse por o seu intermédio, não viria a existir. Ele é glorificado, não porque ele nos libertou do império das trevas, não porque ele nos tirou de uma vida que estava sendo seguido um curso de maldade, para agora viver uma vida de retidão, buscando viver uma vida justa e verdadeira nele, não porque ele pagou o preço na cruz por nós, não porque ele remiu, não. Ele é glorificado porque ele é Senhor sobre todas as coisas. E ele é glorificado por isso, porque ele é glorificado por todas as coisas. E o texto vai falar de seres materiais, seres imateriais, seres incorpóreos, seres não incorpóreos, seres visíveis e invisíveis. Todo o universo criado adora a Jesus como Criador, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O entendimento dessas coisas nascem na perspectiva da nossa fé, a olhar para essas coisas que foram criadas por Ele. O versículo 3 do Evangelho de João vai chamar a atenção quando João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Parece que Paulo está pegando a mesma palavra de João, e está dizendo, olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E não apenas isso. Além de serem feitas para o intermédio dele, todas as coisas foram feitas para ele. Isso significa que você não está à toa nessa sociedade. Você não nasceu nesse mundo à toa. Há um propósito. O propósito é que o próprio Criador te criou. Mas o propósito não é em fim em si mesmo, na sua própria existência, como busca o humanismo tentar colocar na mente das pessoas de que nós precisamos olhar para nós mesmos. Não, a sua criação deve proporcionar para você um olhar para fora e para o alto, e ver que você foi criado, que você foi, com toda a sua personalidade, com toda a sua individualidade, você foi formado um único ser que é intransferível de natureza, de comportamento, de particularidades, porque foi assim que Deus te fez, para o louvor da sua glória, queira ou não queira. E o Evangelho de João vai dizer que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Ele está querendo dizer que aqueles que nunca acreditaram, aqueles que nunca creram, aqueles que desfizeram da existência de Deus, em um determinado tempo e dia, que já está próximo, terão que reconhecer que tudo existe por Ele, para Ele e para todas as coisas que dependem dEle. Então não importa o homem, não importa o que eles acreditam, o que eles creem, eles vão reconhecer. Todos nós vamos reconhecer que Ele foi e é o Senhor sobre todas as coisas. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração, parece até que está combinando com o que a gente falou na classe, né? Sobre a questão do Deus Criador. Ele é o sustentador de todas as coisas. Olha o que diz o versículo 17. Nele tudo subsiste. Isso significa que a proporção antes tem um condicional de que as coisas acontecem e existem porque Ele é Senhor. A expressão é: por Ele todas as coisas subsistem. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo está trazendo aí a particularidade de que as coisas não apenas foram criadas para Deus, na pessoa do seu Filho, mas todas as coisas foram criadas por Deus na pessoa do seu Filho e para a sua glória. Então, toda a humanidade, e além da humanidade, toda a criação reconhecerá. Não é esse gemido que o meio ambiente está trazendo?
Não é essa perspectiva de resgate que o universo tem chamado a atenção para dias que estamos pensando em uma agenda global, onde chamamos a atenção para a sustentabilidade, onde chamamos a atenção para a necessidade de preservar o meio ambiente. Nós estamos ouvindo a própria natureza gemendo, dizendo: venha, meu Criador, para que eu seja refeito. Irmãos, primeiro que esse discurso ambiental, ele é o mais hipócrita possível. E aí eu quero falar de forma bem política mesmo. É hipócrita porque as maiores nações que buscam criar um pacto de meio ambiente, de sustentabilidade, são os mais poluidores. Exige de todo mundo, mas são os que menos praticam. Portanto, essa ideia é uma ideia globalista, é uma visão para passar uma perspectiva errônea de que estamos cuidando da sociedade natural, da natureza. Isso é mentira, isso é engano, é um discurso político. Isso é uma militância globalista, porque no final de tudo, a natureza, como a humanidade, está sendo destruída a passos largos. E nada estão fazendo. Muita politicagem, né? Muita politicagem. Alguém até questionou uma grande ambientalista, militante, bem jovem, que está aí passando pelo mundo todo, fazendo militância a favor das baleias, a favor das nascentes, a favor da Amazônia, mas fica andando de carro para cima e para baixo, né? De alto luxo. É uma dicotomia política. Porque não anda de jegue, que polui menos, de cavalo, porque anda de limousine, porque é mantido por doações, que no final de tudo não chega a lugar nenhum. Paulo vai dizer, lá no livro de Romanos, que eu acho fantástico esse livro também. A Bíblia toda é fantástica, mas existem alguns livros que parece que falam mais profundamente, traz detalhes mais profundos. Paulo vai dizer que o universo geme dores de parto, com expectativa de que Cristo venha. Ou seja, o próprio universo reconhece que a sustentabilidade está em Cristo. Interessante que é um tema tão atual, né? Se fala tanto de sustentabilidade, que mudou tudo. Mas lá no capítulo 8, o versículo 18 e o versículo 19 e 20 vai dizer que a criação arde com expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que Paulo está querendo dizer é que toda a criação, e principalmente o meio ambiente, está sendo destruído porque o ser humano está destruindo. A criação foi subjugada para que o homem administrasse. Esse mesmo homem está destruindo. Mas os mares, os rios, a fauna, a flora, todo esse ambiente está buscando, está almejando o dia que Jesus venha. Por quê? Porque vai ser tudo transformado. Vai ocorrer a verdadeira sustentabilidade pela aquele que é o sustentador de todas as coisas, porque todas as coisas existem por intermédio dele e para ele. Como Paulo já estava pensando no meio ambiente? Com que visão de reino? E é interessante que nós ficamos aí ouvindo um bocado de hipócrita, falando de meio ambiente, querendo inclusive tirar a Amazônia da gente, porque a Amazônia é do mundo, não é?
Amazônia do mundo. Está todo mundo preocupado com a Amazônia. Mas por que não se preocupa-se com o seu desmatamento, né? com a aceleração da industrialização? São hipócritas. Mas, acima de tudo, Jesus é glorificado porque Ele é o Senhor da vida. O que é que o texto vai nos dizer? Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Que é o mesmo que o evangelista João vai falar em João 1,4. João vai dizer, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Só tem vida em Cristo. Mas o mais interessante que Paulo está falando não é apenas na perspectiva da vida humana ou terrena. Ele está falando muito mais da vida eterna. Só existe vida eterna e só existe vida abundante em Cristo. Por isso que Ele é glorificado. Ele é glorificado porque Ele é criador de todas as coisas. Ele é glorificado porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Mas acima de tudo Ele é glorificado porque a vida está nele e fora dele não tem vida. O que acontece com os ramos quando é arrancado da videira? Morre, seca. O evangelista João está falando no capítulo 15 do Evangelho de João que Jesus é a videira verdadeira. Que todos os ramos que estiver ligado nele têm vida e frutifica. Mas fora dele não há vida. E o que nós estamos vendo é as pessoas buscando vários mecanismos para ter uma vida saudável, uma vida livre das suas próprias pressões emocionais e morais, mas não vai encontrar. Porque o único que pode dar uma vida plena é Cristo. Primeiro porque Ele nos liberta dessa vida opressora, imoral que vivemos. Segundo, porque nele é que flui a fluidez da vida. Todos que se chegam para Cristo são tocados e recebem a vida de Deus. E é por isso que nós estamos dizendo que Ele precisa ser glorificado. Ele deve ser glorificado. É a glória de Cristo em todos os seus aspectos de criação, de sustentação e do Senhor da vida. Paulo está falando isso aqui. Nós glorificamos a Cristo, porque Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou de um estado moral terrível para um estado moral agora de justiça, de verdade, de graça e de perdão nele. Nós reconhecemos que Ele é o Criador, é o sustentador, mas Ele também é o Senhor da vida. E o que fazer com todas essas informações? É lembrarmos o tempo todo e relembrarmos de que nós precisamos viver nessa vida reconhecendo, glorificando e exaltando a Cristo. Por mais que as circunstâncias não sejam agradáveis, precisamos reconhecer que a nossa própria existência depende dEle. Tudo depende dEle. Olha como nós somos motivados a viver em função de nós mesmos. De maneira que as pessoas colocam em nossas mentes de que a nossa suficiência de viver nessa terra são os nossos recursos e as nossas capacidades. Mas a gente conhece e a gente testemunha pessoas que têm recursos, capacidades, têm toda a realização humana, mas não têm uma vida abundante. Significa que essa proposta secularista e humanista de fazer com que você encontre a paz e a verdadeira vida nos recursos que você tem, nos títulos que você adquire, nos bens que você, de um decorrer da sua caminhada, desenvolveu, você vai ser um frustrado. Porque tem muita gente que tem tudo isso, mas não tem vida.
A vida está em Cristo. E muitos, inclusive, que não têm muito, ou muitos que não têm nada, têm a vida abundante que Cristo dá. Como isso? Como é que isso acontece? Como isso pode ser real? Pode ser real porque nós temos a consciência e vivemos para glorificar aquele que nos sustenta em meio a todas as coisas. Então, todos os dias nós precisamos nos voltar para o Senhor agradecendo, louvando, engrandecendo o seu nome, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Tudo existe para o louvor da sua glória, inclusive a sua vida. Você não está aqui à toa, não está passando por essa terra à toa. Você está vivendo porque Deus tem um propósito com você. Não sei se você já entendeu esse propósito. Não sei se você já compreendeu a dimensão desse projeto que Deus o constituiu, projeto da sua vida. Mas eu quero lhe dizer que quanto mais você busca conhecer a Cristo e a sua palavra, mais você vai encontrar o propósito de vida. E esse é o convite que eu deixo nessa manhã. Se você quer encontrar o propósito de vida, não busque autorrealização, mas busque a Cristo. Ele sim vai ser e é a única resposta de vida que podemos ter, porque Ele é o Senhor da vida. Amém? Vamos agradecer a Deus e dizer muito obrigado, Senhor, porque esse conhecimento e essa verdade da Tua palavra nos alcançou. E por ter nos alcançado, nós precisamos devolvê-lo em forma de glorificação, reconhecendo, reverenciando, amando, buscando conhecer o Senhor, buscando também uma vida temperada em Cristo, nos valores, nos princípios da Tua palavra, buscando não decepcioná-lo, buscando ser um homem e uma mulher mais justa diante dessa sociedade, buscando a verdade, mesmo que isso traga dores, mas é assim que nosso Cristo tem nos ensinado, e é assim que devemos viver. Não sei se você precisa tomar alguma decisão nessa manhã, não sei se você tinha consciência, e olhe que nós nem exploramos cada um desses pontos, apenas uma visão superficial da capacidade de Cristo ser o nosso libertador, o nosso remidor. Mas eu creio que o que compartilhamos é suficiente para o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossos corações. Mas se você quer tomar uma decisão de fazer com que essa verdade seja evidenciada no seu dia a dia, eu digo que vai ser uma decisão muito pessoal, muito interior, mas muito assertiva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou de um estilo de vida, de uma perspectiva de vida, de um projeto de existência que só nos levaria para o caos. Como nós estamos vendo em nossa sociedade, homens plenamente realizados, de posição e de recursos, mas homens completamente pobres de vida, completamente distantes da Tua graça. Pai, não é a realização nesse mundo, nem os recursos que nós temos que representa a verdadeira vida. A vida está em Ti. E viver esta vida vivendo com o Senhor. Nos conscientiza disso. E nos leva para esse lugar de mais conhecimento, de mais busca, de mais necessidade de nos movimentarmos, saindo de uma paralisia, de um tempo, Senhor, muitas vezes que perdemos sem crescer no Senhor, nos leva a compreender que a hora é de movimentar-nos para o louvor da Tua glória. E aqueles que porventura ainda estão buscando conhecê-lo de forma racional, intelectual, científica, Senhor, traz essas pessoas para o lugar da fé,
da confiança, da convicção de que o Senhor existe e que é Senhor sobre todas as coisas. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu esse grande presente de sermos não mais criaturas, mas sermos filhos, constituídos filhos, pela graça, amor e perdão de Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus.